Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Então, hoje eu trago aqui nesse canal o filme A Chave Mestra. Mas antes, vocês já sabem, quero aproveitar e pedir para vocês curtirem a página do iPanic no Facebook, porque é só lá que vocês sabem qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Eu já postei a imagem do próximo e pela recepção do pessoal lá, esse aí vai ser top, hein? Ah, Juquiba, qual é o filme? Vai lá na página, curte e veja você mesmo. Dado o recado, tem mais um. Eu volto a dizer que estou preparando um vídeo respondendo perguntas. Essas que vocês fazem aí nos comentários. Mas nesse vídeo eu só vou responder as perguntas que forem mandadas nesse Ask que você tá vendo aí na tela. Então se você tem alguma dúvida sobre o canal ou sobre mim, se quiser saber se eu tô solteiro e tal, pergunta lá e já já o vídeo tá aí com a resposta. Enfim, você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabe que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! A jovem Caroline Ellis, carinhosamente chamada de Carrie, é enfermeira no Centro Médico de New Orleans, mas está baqueada com o fato de que à medida que os idosos morrem por lá, a instituição tá pouco se fudendo e ela não acha certo esse descaso. Ela considera que as pessoas, os funcionários de lá, não se importam se seus pacientes morrem ou não, porque no fim das contas, tudo é puramente negócio. Cansada, ela decide procurar outro emprego, algum que se encaixe mais em suas características, ou seja, algum que o empregador esteja realmente preocupado com o paciente. Nos classificados, ela circula um anúncio originário de um lugar mais afastado no centro de New Orleans, na rua Bayou Chapellet, número 1750, em Terrebonne Parish, que dizia: procura-se enfermeira em tempo integral com moradia e salário de $1.000 por semana. Ai, Juquiba, será que ainda precisam de gente? É, tá osso, né, pessoa? Mas enfim, hora de botar o pé na estrada porque o caminho até Terrebonne Parish não é fácil, embora não seja tão longe assim. Ao chegar na propriedade, Carrie encontra um casal antigo de aparência um pouco romântica e tal. E como em todo bom filme de terror, bater na porta e esperar a resposta é cansativo. E por isso Carrie nem pensa duas vezes antes de entrar na casa sem permissão. E finalmente encontrar sua empregadora e seu bastante lúcido advogado. Eu vou explicar. A mulher que fez o anúncio no jornal, claro, com a ajuda do advogado, era a senhora Violet Devereaux. O senhor Ben Devereaux, marido de Violet, havia tido um derrame enquanto estava no porão de casa, o que o paralisou praticamente por completo, e deu a ele cerca de apenas um mês de vida. O advogado Luke Marshall, então, foi chamado para cuidar do testamento do casal que, aliado ao fato de Ben estar quase morrendo e Violet ser uma idosa, não tem muito tempo. Bom, a chegada de Carrie ali foi importante. Mesmo sofrendo resistência de Violet, que afirmava que a garota não entenderia a casa por não ter nascido em New Orleans, a garota acaba aceitando o emprego após ter a mente invadida pelo advogado, uma vez que as outras funcionárias do lugar haviam fugido. Beleza, o desafio foi aceito. As regras da casa são impostas a Carrie, que tem que aceitar, né? Ela ouve também que a casa foi adquirida pelos Devereaux em 1962, quando eles vieram de Savannah. Eles compraram a casa de dois irmãos, Martin e Grace, cujos pais haviam morrido há muito tempo e, sendo assim, herdaram a casa deles. E após viverem dificuldades financeiras, os irmãos resolveram vender a casa justamente em 62 para o senhor e senhora Devereaux. A velha senhora também menciona que sua casa tem mais de 30 quartos, cada um com uma chave específica, mas para os donos da casa existia uma chave mestra. Nesse caso, haviam duas, uma para Violet e outra para Carrie. Beleza. Bom, depois de Violet pedir para Carrie até o porão pegar umas sementes, onde foi advertida a não mexer em absolutamente mais nada, a garota percebe uma portinha que se debatia atrás de um armário. E a curiosidade, aquela que matou o gato, fez lógico ela tentar usar sua chave mestra para abrir essa portinha, mas não conseguiu. Violet diz que nem mesmo ela sabe o que há por trás daquela porta. Mas será mesmo que não sabe? O curioso é que naquela noite, em noite de tempestade, Ben havia se levantado da cama e tentado fugir depois de sair pela janela, e caiu do telhado, mas não teve ferimentos graves. O que ele queria mesmo era fugir definitivamente daquela casa, porque algo ali o incomodava, e esse algo não era Carrie. Até porque Ben havia deixado um lençol escrito "Me ajude", mas que sumiu na manhã seguinte. Juquiba, se ele tá paralisado, como ele tentou fugir? Espere e verá. O advogado Luke, então, se mostra como uma espécie de amigo. Ele está sempre lá para ouvir Carrie quando ela precisa ou quer falar, porque morar ali, mesmo que por pouco tempo, é um choque de realidade. A garota diz sentir que Ben está realmente pedindo ajuda com alguma coisa, e a missão agora é descobrir o quê. Em busca de respostas, que tal voltarmos naquela portinha do porão? Ah, Juquiba, não quero. Ok, então não vamos. Mentira, vamos sim.
Ela dá um jeito de abrir a porta e o que ela encontra lá são coisas, digamos que, estranhas. Além de todos os espelhos da casa que estavam guardados lá, Carrie vê potes com pós variados, símbolos, bonecos, imagens, livros ritualísticos, e num desses ela encontra uma foto de um casal de irmãos que herdaram a casa, que ela já havia visto outrora, acompanhadas de um casal negro que vai ser mencionado logo logo. O nome do livro era Livro de Receitas de Papa Justify e Ensinamentos Sagrados. Sim, o livro continha instruções para a realização de rituais. Mais ao lado, ela encontra um disco de vinil nomeado Conjuro do Sacrifício de Papa Justify, gravado em 24 de agosto de 1920, dia do aniversário da minha irmã. Acho que ela nasceu em 1920? Não, essa foi minha mãe. Tô brincando, te amo, mãe. Enfim, livro de receitas, conjuro de sacrifício, Papa Justify? O que eram essas coisas são perguntas pertinentes e cabiam reflexão sim, e vão ser respondidas com o tempo. Curiosa com tudo aquilo, ela compartilha suas dúvidas com sua amiguinha Jill, que esclarece parte dessas dúvidas porque a tia dela praticava aquilo que até agora nem nós sabemos o que é. Jill explica, então, que o que Carrie havia encontrado no porão daquela casa era um quarto hoodoo. Hoodoo não sei se pode ser chamado de religião, mas é meio que uma prática ligada à magia. Algumas fontes mencionam que essa tradição se nomeia a primeira religião no mundo, tendo forte relação com o cristianismo e seus ensinamentos. Outras a associam a um laço bastante estreito com a bruxaria, cujo breve resumo de sua história é citada no vídeo de A Bruxa de Blair. No hoodoo, pode-se desenvolver feitiços utilizando fluidos pessoais, ervas e, por vezes, parte de corpos de animais. Feitiços que aproximem as pessoas dos planos sobrenaturais, de modo que a partir dessa aproximação, o lado de lá intervenha no lado de cá, trazendo benefícios a quem realiza essas práticas. New Orleans foi escolhida como a cidade do filme porque foi exatamente lá onde o voodoo começou. Por fim, Jill diz que essa prática é estritamente psicológica e inofensiva, pois não afeta quem não acredita. Beleza, ela até mostra uma loja voodoo que ficava escondida de trás de uma lavanderia. Bom, agora, sabendo de tudo isso, Carrie tá balançada entre acreditar nessa história toda de magia ou não. Para isso, ela pede explicações imediatamente a Violet, que sob a condição de Carrie ir embora, se compromete a explicar. Vamos lá. Há mais ou menos 90 anos atrás, morava um banqueiro muito rico, mal intencionado naquela casa, chamado Thorpe. Como era rico e os tempos eram outros, havia um casal de criados, chamados Mama Cecily e Papa Justify. E rezava a lenda que eles eram feiticeiros ou conjuradores que praticavam e acreditavam no voodoo. Através dessas práticas, Mama Cecily e Papa Justify ficaram famosos pela vila pois curavam doentes e feriam os mal intencionados. E se vocês bem se lembram, o banqueiro Thorpe era um desses. Numa noite de festa de aniversário do banco, onde as maiores e mais ricas personalidades locais estavam lá na mansão, ao fim da festa as crianças, ou seja, o casal de filhos do banqueiro, os já citados Martin e Grace, haviam desaparecido. Todos os convidados procuraram, mas era muito difícil encontrar as crianças. Até que um desses convidados ouviu músicas e vozes vindos exatamente desse porão, onde era o quarto dos criados feiticeiros. E as crianças, lá, dentro de um círculo formado por velas, com Mama Cecily e Papa Justify ensinando as crianças a conjurar. Furioso, naquela mesma noite, o banqueiro organizou o enforcamento e o incineramento dos dois criados pro delírio do povo. Mais tarde, alguns dias ou meses depois, o banqueiro Thorpe baleou a esposa e se matou. E as crianças ficaram sozinhas lá na casa até 62, justamente quando Violet e Ben decidiram comprar a casa deles. Essa foi a história que Violet contou, mas há uma coisa nessa história que ela esqueceu de dizer e eu vou dizer, só que mais pra frente. Carrie vai até os fundos da lavanderia procurar respostas para as perguntas que Violet sem querer implantou em sua mente. A moça da loja primeiro fala do pó de tijolo, que serve como proteção, pois ninguém que queira lhe fazer mal pode ultrapassar essa linha que você faz com esse pó. Carrie pergunta, e prestem atenção, se alguém que simplesmente acredita que ficou doente por magia pode ficar são novamente só de acreditar ter sido curado pela própria magia. E sim, é possível. É psicológico, é praticamente igual à homeopatia. Acho que mas homeopatia funciona. Beleza então, né? Eu acredito em você. Carrie quer, entre aspas, praticar um conjuro de cura em Ben para que ele se sinta livre da maldição a que ele acredita ter sido condenado, e assim conseguir se mover novamente. Beleza, mesmo que ela acredite que a doença de Ben seja psicológica, ela vai tentar um ritual verdadeiro, e após ter feito ele, Ben começa a falar, mas esse ato foi interrompido de forma enérgica por Violet. No fim das contas, e já puta da vida, Carrie decide ir embora, mas relembra que seu caráter e sua dedicação não a permitem abandonar um senhor que precisa de ajuda, porque no passado, ela perdeu seu pai sem ao menos ter tempo de cuidar dele. Mas, claro que ela conta ao advogado Luke tudo o que descobriu sobre magia na casa de Violet, e em conjunto, eles procuram a última pessoa que Violet contratou e que se demitiu em pouco tempo. Hayley diz que os últimos donos de lá, justamente o casal de irmãos,
morreram de derrame após terem vendido a casa. E essa parte da história a gente não sabia, né? Derrame, até aqui, nós só sabíamos do de Ben. Mas vamos seguir. A ex-enfermeira particular também disse que o responsável pelo estado de Ben não eram os mortos. Não foram eles que lançaram feitiços para que ele ficasse daquele jeito. Foi ninguém mais, ninguém menos do que Violet. Carrie então lembra que em sua primeira visita à casa de Violet, passou por um posto de gasolina onde ela viu sinais de crenças voodoo. É aí que ela volta lá, acompanhada de Luke, e pergunta a uma velha senhora sobre o conjuro do sacrifício de Papa Justify, e é rebatida com a resposta de que esse é o mais poderoso de todos os conjuros, pois ele impede que você morra, de forma que, a partir do sacrifício de alguém, em conjuro, o conjurador toma os anos de vida que esse alguém teria caso não fosse sacrificado. Ora, então seria isso que Violet quer de bem? Seus anos de vida? Ah, Juquiba, mas ele não tem pouco menos de um mês de vida? Até tem, pessoal, mas já pensou que esse tal derrame, que ela diz que Ben sofreu, na verdade pode ser o início do conjuro do sacrifício lançado por ela mesma sobre ele? Lógico que ela não vai chegar pra uma estranha e falar, olha, meu marido tá assim, assado, porque eu lancei um feitiço que dá todos os anos restantes de vida dele pra mim. Ou seja, derrame é uma eufemização. E aquela noite, pessoas, seria supostamente a noite em que o conjuro estaria em fase final. Por isso, é bom correr para salvar a pele de Ben. Carrie testa com sucesso a força do pó de tijolo, que não permitiu que Violet se aproximasse dela. E essa foi a prova de que Violet não era apenas uma velha senhora com costumes antigos. Ela era maldosa. A garota lança um sonífero na bebida da velha, que por sua vez cai no chão, mas antes de ficar desacordada, mesmo deitada, tenta realizar um conjuro de proteção sobre ela mesma, mas foi impedida. Sem obstáculos e na busca pelo disco do conjuro de sacrifício que havia sumido de sua mala, ela encontra, junto ao disco, uma mecha de cabelo dela mesma. Ou seja, pessoas, cerveja. Já já eu explico. Ela coloca Ben no carro e tenta escapar, mas as correntes do portão impedem que isso aconteça. Então, ela esconde Ben e foge dali numa canoa, prometendo voltar para salvar o velhinho. Quando chega à casa de Luke, toda desesperada, ela percebe que mesmo na casa do advogado, haviam fotos de Carrie na rua, além de um anel que a garota já havia visto lá no quartinho no porão de Violet. E por fim, também viu a chave que abria a porta desse quarto voodoo. Ao fazer essa descoberta, ela é abatida pelo advogado, que a sufoca e a deixa desacordada, pronta para ser levada novamente à casa de Violet. Porque, pessoas, o conjuro de sacrifício não era para tirar os anos de vida de Ben. Afinal, mesmo que ele não tivesse um derrame, ele já era um idoso e sua morte era iminente. O conjuro de sacrifício era para Carrie, e é justamente por isso que a garota encontrou mechas de seu cabelo no armário de Violet. Mas esse ritual não poderia começar enquanto Ben não fosse encontrado. Na busca e na confusão, Carrie consegue fugir, e foi protegendo todas as portas possíveis com pó de tijolo para limitar o movimento dos dois. Juquiba, por que o advogado tá do lado da velha? Espere e também verá. Durante o confronto, Carrie joga a velha a escadaria abaixo, o que a faz ter tempo para ligar para a polícia. Ficando cada vez mais encurralada, ela vai até o quarto voodoo, onde a cerimônia ritualística já estava preparada, e tenta usar desse cenário para conjurar proteção a si própria, com o papel que ela roubara da mão de Violet quando tentou se proteger em conjuro, quando bebeu o negócio com sonífero. Beleza. Ela até consegue fazer a conjuração, mas o que ela não contava é que o resultado desse feitiço era impedir que o conjurador saísse de dentro do círculo que desenhou no chão com giz. Ou seja, ela não pode se mover, ela não pode sair dali. Então, ao som do conjuro do sacrifício, Violet se põe atrás de um espelho em frente a Carrie, enquanto Carrie dizia, eu não acredito, mas estava óbvio que a essa altura ela já estava acreditando. Violet arremessa o espelho em direção a Carrie, que não podia sair daquele círculo pequeno, ou seja, tudo foi detalhadamente preparado para que aquilo ali acontecesse. E o choque de Carrie com o espelho revela que o conjuro do sacrifício que Violet queria fazer sobre a garota finalmente teve resultado. Violet, agora, estava no corpo de Carrie. E se a gente pensar um pouco, lembra lá na história, na noite em que Mama Cecily e Papa Justify foram pegos ensinando Martin e Grace, os filhos do banqueiro, a conjurar? Pois é, foi aí que Violet omitiu uma informaçãozinha básica. Eles não estavam ensinando, eles estavam exatamente conjurando o sacrifício. E mesmo que tivessem sido enforcados e queimados naquela noite, naquela altura já não eram mais eles. Quem foi enforcado e queimado foram justamente Martin e Grace, só que no corpo de Justify e Cecily, que por suas vezes ficaram encarnados nos corpos das duas crianças. Isso nos anos 20. E em 62, quando Cecily e Justify, no corpo de Grace e Martin, respectivamente, já estavam ficando velhos, aparecem para comprar a casa Ben e Violet ainda jovens.
Ou seja, também foram vítimas do conjuro. Lembra que alguém lá atrás disse que Martin e Grace morreram de derrame após terem vendido a casa? Então, derrame, na verdade, é a puta que pariu. Eles morrem pois foram alvos do conjuro, e ao serem substituídos, suas vidas têm prazo de validade, porque eles adoecem. E em 2005, quando Ben e Violet já estavam velhos, aparece por ali Luke, o advogado, e posteriormente Carrie. Recapitulando, a alma de Justify e Cecily inicialmente pertenciam aos seus corpos originais. Depois migraram para Martin e Grace, que depois se mudaram para Violet e Ben, e agora se mudou para Carrie e Luke. E assim seria sucessivamente. Ben não precisava de cuidados. Quer dizer, até precisava, mas não era para isso que o anúncio foi posto no jornal. Era só para atrair uma jovem mulher até lá e fazer dela uma nova Cecily. No fim das contas, como era visto por todos como um advogado, o corpo de Luke com a alma de Justify diz que no testamento de Violet constava que ela havia deixado a casa para Carrie, ou seja, Mama Cecily e Papa Justify nunca sairão de Terrebonne Parish. A Chave Mestra, ou The Skeleton Key, é um filme de terror sobrenatural e psicológico lançado em 2005 e distribuído pela Universal. Juquiba, por que sobrenatural? Pessoa, se envolve magia explícita, independente da natureza dela, fatalmente o apelo é sobrenatural. O longa tem média 6,5 no IMDb, ou seja, nota azul, e em receitas de bilheteria arrecadou pouco mais de 90 milhões de dólares, mas até que bem pouco para o quanto ele foi orçado. Se você procurar por aí, provavelmente vai encontrar um filme chamado A Chave Mestra 2, 667, O Vizinho da Besta ou alguma coisa assim. Mas saiba que esse filme tá longe de estar relacionado formalmente com A Chave Mestra. Na verdade, é um daqueles ganchos que diretores aproveitadores pegam por causa do renome que um filme teve numa época. A crítica ficou muito dividida mesmo, mas tendendo a uma nota positiva, e eu compartilho dessa média. Na minha humilde opinião, que não é melhor do que a sua, depois de ver A Chave Mestra eu pensei, caramba, já vi isso em algum lugar, e tive uma breve lembrança de A Casa de Cera. Talvez as fotografias bem parecidas tenham reforçado essa memória. E se eu gostei daquele, obviamente eu gostei desse também. A Chave Mestra é um filme ótimo, com um clima muito legal de ser assistido. De cara você se identifica com a Carrie, o que já é um passo gigante para você gostar e entender o filme. As atuações todas, para mim, são ótimas também. Então, sendo assim, A Chave Mestra comigo tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz. A bit harder than the lawyer, wasn't she? It's harder every time. They just don't believe like they used to. Gotta get them riled up. I told you I wanted a black one this time. You know the black ones never stay. Okay? Beggars can't be choosers. I think it fits you beautifully. Better than Violet. Or Grace, even. We'll get used to it. We always do. Oh!